Prezados alunos e demais interessados em direito financeiro, estamos dando início a mais um evento de gravação de videoaula que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, levando direito financeiro levado a sério. Isso é uma atividade que vai compor o nosso canal e é atividade também do nosso grupo de pesquisas Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, bem como da nossa disciplina da Faculdade de Direito da USP, Orçamento Público. E nós vamos ter a satisfação de ter conosco hoje o Isaac Silveira da Costa. O Isaac, ele é analista de mercado de capitais da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, por concurso público, onde atualmente é assessor do colegiado. Ele é doutorando em Direito Econômico e Financeiro na USP, mais especificamente em Direito Financeiro, isso é um ponto importante para destacar, né? Dentro das áreas do Direito Econômico, Financeiro e Tributário, ele faz aquela que é a mais relevante e importante, que é o Direito Financeiro. Ele já é mestre em Direito dos Negócios na Fundação Getúlio Vargas, inclusive temos a satisfação de anunciar que recentemente, né, há poucos dias, foi publicada a sua tese de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, pela editora Almedina. O título é High Frequency Trading em Câmera Lenta. Vamos ver se a gente consegue deixar para vocês poderem ver aqui a imagem do livro. E, além de ter esta publicação, tem várias outras publicações também. É bacharel em Direito pela nossa Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, e, além disso, é também graduado por engenheiro de computação pelo prestigiado ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Atua atualmente também como professor dos cursos de graduação e pós-graduação, aliás, dos cursos de pós-graduação e extensão do IBMEC, com ênfase nas áreas das relações entre direito, finanças e tecnologia. Tem 20 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de sistemas de informação e regulação e supervisão do mercado financeiro. E, portanto, é uma pessoa extremamente qualificada, não seria exagero dizer que é a mais qualificada, para falar sobre o tema que ele vai abordar hoje na nossa aula, que é justamente Blockchain e Central Bank Digital Currencies, impacto nas finanças públicas. Isaac, muito obrigado por essa colaboração. Mais do que uma aula, é um vídeo que vai ficar disponível no canal do YouTube, e o tema é um tema que não é nem atual, ele é um tema quase que futuro, né? Então, é uma colaboração que você vai dar, que pode ter certeza que vai ter utilidade para hoje e ainda por muito tempo. Obrigado, Isaac. A palavra é sua. Professor Conte, muito obrigado pela generosa apresentação aí, na verdade, sou muito grato ao senhor desde sempre, que me acolheu lá no início da minha graduação, como monitor de Direito Financeiro. Posteriormente, né, eu entrei no mestrado, e depois fizemos a conversão para o doutorado, e sempre foi um prazer ajudar o senhor na organização das suas disciplinas. Queria registrar isso aqui, queria agradecer aos colegas, né, que estão participando dessa disciplina de orçamento público, que nós estamos aproveitando essas aulas finais para fazer, então, esses encontros sobre temas de vanguarda, indo para além, né, do que nós podemos encontrar nos manuais, e espero que eu consiga transmitir aí um pouquinho hoje do evangelho, né, dessas novas tecnologias e o direito, especialmente o direito financeiro. Esse tema o tema que nós vamos tratar hoje começou, obviamente, com discussões envolvendo economia monetária, envolvendo o sistema financeiro, discussões inicialmente sequer jurídicas, depois surgiram algumas preocupações envolvendo direito, e as pessoas começaram a estudar sempre com enfoque do direito privado,
não é? Mas, mais recentemente, alguns organismos internacionais, especificamente a OECD, o Banco Internacional de Compensações, o Banco Mundial e o próprio FMI, têm desenvolvido inúmeros estudos sobre a aplicação dessas tecnologias, que a gente vai explicar um pouquinho do jargão aqui, tá, professor? Então, a gente vai tomar como ponto de partida que a gente pode até ter ouvido falar certos termos, né, Bitcoin, blockchain, mineração, criptoativo, hash, criptografia, etc., mas que nós vamos tentar aqui organizar um pouco desse glossário, dessa taxonomia, principalmente para que nós possamos entender quais são as possibilidades que essas novas tecnologias elas oferecem na gestão pública e no controle, né, que são temas afetos umbilicalmente, né, ao direito financeiro. A gente já entra especificamente começando a falar de direito financeiro, mas antes, só para justificar como que eu acabei me tornando alguém que estuda esse tema, né, todo tema novo gera um paradoxo, né, porque não tem livros a respeito, você tem poucos artigos a respeito, não é? Você tem só notícias na imprensa e do nada surgem especialistas. E aí você se pergunta, onde é que essas pessoas aprenderam sobre esse tema? Não tem disciplina, não tem faculdade, não tem curso, né? Então é muito comum que toda vez que surge um assunto muito novo, você tenha o surgimento de pessoas que realmente você nunca ouviu falar e que acabam ajudando os outros a compreenderem aquele tema. Eu costumo pensar, né, me ver como uma espécie de guia turístico, né? Eu, embora tenha experiência, trabalhe com o assunto em alguma medida, eu sou muito mais uma pessoa que inicialmente era um curioso, que gostei de ver essa paisagem, né? Gostei de ver os riscos, gostei de ver os potenciais, a dificuldade do problema, e acabei me interessando, e hoje eu me vejo como alguém que espalha esse evangelho, por assim dizer, que mostra para vocês essas paisagens, olha, aqui tem alguma coisa legal que você pode se aprofundar depois, e assim por diante, né? Então, eu não me vejo tanto como um especialista, mas mais como alguém empolgado, alguém apaixonado pelo assunto. E faz todo sentido que eu tenha ido para esse tema, professor, porque assim como a minha dissertação de mestrado, eu procuro ajudar no debate entre pessoas que são de áreas diferentes, né? Então, além de um guia turístico, muitas vezes eu me vejo também como um intérprete. Cada vez mais, nas nossas faculdades de Direito, nós, felizmente, temos contato com novas disciplinas, com disciplinas que não são essencialmente jurídicas, né? Temos contato com sociologia jurídica, temos contato com economia, com finanças, não é? E não ficamos mais tão enclausurados no direito privado, no direito romano, e na lógica jurídica, e no modo de pensar jurídico. O senhor mesmo, eu sei que foi uma pessoa que fez paralelamente, né, a graduação em Direito e a graduação em Economia, né, algo que hoje as pessoas achariam que o senhor é meio louco, né? Quando eu estava fazendo algumas coisas em paralelo também na graduação, o pessoal perguntou se eu tinha que pedir ajuda profissional, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu gosto de fazer, gosto das coisas, qual que é o problema, né? Consigo, né, virar, me multiplico e consigo fazer ao mesmo tempo, né? Acho que o senhor deve ter passado por algo parecido. Mas o importante é a gente saber que o direito, ele não se basta, né? Ele não é um fim em si mesmo, e nós estamos aqui para resolver problemas, né? Nós somos não só fazedores de petições, nós não somos só pessoas que vão sustentar oralmente as nossas teses e viver de honorários advocatícios, nós somos pessoas que precisamos transformar a sociedade, né? E o direito financeiro se ocupa de alguns problemas centrais. É uma pena que o debate eleitoral, acho que já tive a oportunidade de registrar isso em algumas conversas com o senhor, professor, que o debate eleitoral se fala muito, olha, vou investir na educação, vou investir na saúde, vou investir no saneamento básico, né? Em última análise, o debate eleitoral é um debate de direito financeiro, é um debate de alocação de recursos, né, que os candidatos fazem, de prioridades, você escolhe uma pauta política, sobretudo por aqueles valores sociais para os quais você dá prioridade, né? E a gente está aqui para quê? Para ajudar a entender as leis que conduzem essas decisões, e hoje, se eu lograr êxito aqui na minha missão, para entender essas tecnologias, né? Apenas para não deixar no ar, a minha dissertação de mestrado, professor, é um trocadilho que eu fiz no título. High Frequency Trading é uma modalidade de você negociar na Bolsa de Valores por meio de algoritmos. Se chama de High Frequency porque a gente está falando de uma escala de tempo que esses programas de computador utilizam abaixo de 100 milissegundos. Para você ter uma ideia, 400 milissegundos é o tempo de um piscar de olhos do ser humano.
Né? Então, a gente está falando de um processamento de informações, de uma visualização de negócios que está além do que o olho humano é capaz de perceber. Então, realmente, é como se fosse uma guerra de algoritmos dentro do mercado de capitais, para você desenvolver determinadas estratégias e fazer determinados riscos. É por isso que eu tenho o trocadilho, então, de high frequency trading, que é uma coisa muito rápida, em câmera lenta, para a gente conseguir entender. E antes de regular, antes de dizer o que pode, o que não pode, né, o que é proibido, o que é permitido, a gente precisa entender. Então, igualmente, no tema de hoje, não é? Que diz respeito ao blockchain, a tecnologias descentralizadas e as moedas eletrônicas dos bancos centrais, que é um assunto, como o senhor bem disse, é muito mais, não é nem um assunto recente, é um assunto futuro. Né? Nós estamos falando aqui de novas tendências, da fronteira, né? Da expansão da fronteira do direito, principalmente o direito financeiro. Né? Esses temas, nós precisamos claramente nos apropriar de argumentos que não são jurídicos, mas precisamos entender, então, quais são os riscos que isso representa para a nossa sociedade, quais são os benefícios, quais são os agentes públicos que estão envolvidos, que podem estar envolvidos na formulação de políticas públicas envolvendo essas tecnologias, para que, então, a gente construa aquele discurso prescritivo, aquele discurso normativo que a gente já está acostumado aqui no direito, né? Que é, olha, isso pode, isso não pode, você vai ter esses deveres e essas obrigações, eu vou criar essa agência estatal, então eu vou atribuir essa competência para essa entidade da administração pública, o TCU vai cuidar disso, vou criar um novo órgão do executivo e assim por diante. Mas antes da gente sair correndo e pensar em lei, fazer decreto, fazer portaria, e dizer que não, a competência é da Secretaria do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, a competência da Receita, a competência do Banco Central, a competência da CVM. Antes de a gente começar essa briga institucional e pensar numa resposta, né, do ordenamento jurídico para esse problema, eu preciso saber o que é o problema. Né? Então, a gente está aqui hoje para isso. Eu estruturei essa fala, eu optei por não utilizar slides hoje, porque eu quero que a gente exercite um pouco junto a nossa capacidade de imaginar algumas situações e também pensar nesse assunto, sobretudo por meio de exemplos, né, por meio de necessidades práticas, por meio de histórias, para que a gente construa esse conteúdo, essa compreensão conjunta ao longo desse tempo. Então, eu vou me programar para falar aqui pela próxima meia hora, 40 minutos mais ou menos, para trazer um encadeamento de raciocínio e depois, então, a gente abre para as perguntas, tá, professor? E fique à vontade, né, o senhor e os colegas, para irem colocando as perguntas no chat, para que a gente possa interagir ao final dessa nossa apresentação, tá bom? Muito bem. É difícil eu começar, né, quando a gente entra na faculdade de Direito, né, uma das primeiras coisas que a gente enfrenta, aquela questão difícil, é o que é direito, né? E essa é uma pergunta que a gente se forma e acaba não conseguindo formular uma paráfrase sobre o que é direito. A gente entende pela razão prática, nós sabemos identificar o direito, mas é uma pergunta inglória, é uma tarefa árdua a gente responder o que é direito. Da mesma forma, em vez de eu cair na armadilha de começar essa nossa exposição aqui falando sobre o que é blockchain, o que é Central Bank Digital Currencies, vamos falar um pouquinho sobre quais são os problemas, quais são as dores da vida real que essas tecnologias procuram resolver. Vamos começar falando de direito financeiro. Né? Página 1 de qualquer bom manual de direito financeiro fala sobre alguns dos objetos do direito financeiro. Né? Nós temos o planejamento, em que determinados órgãos e entidades da administração pública tomam decisões alocativas que são consubstanciadas no orçamento público. Né? Nós temos a discussão sobre as receitas públicas, daí o nosso filho, direito tributário, né, professor, que acabou se agigantando e tenta sufocar o direito financeiro até hoje, mas o direito tributário ele trata apenas de uma área bastante especializada, bastante específica do direito financeiro, que são as receitas públicas tributárias, né? Só que aí nós temos um mundo, né, de competências, de controvérsias entre fisco e contribuinte, mas nós temos também as receitas públicas não patrimoniais, e aqui gostaria de lembrar que no direito financeiro nós estudamos uma mecânica, um processo da receita pública, não é? A previsão, o lançamento, a homologação, a arrecadação e o recolhimento, lembram disso? Não é? E, analogamente, na despesa pública,
Nós temos a outra ponta do orçamento, que são as dotações, e nós também estudamos os estágios da despesa pública, o empenho, a liquidação e o pagamento. E nós sempre falamos sobre esses temas de uma perspectiva processual, não é? A primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nós nunca nos debruçamos, pelo menos no nível jurídico, sobre os sistemas que efetivamente fazem isso, não é? Alguns alunos que estudam para concurso público de tribunais de contas e, enfim, órgãos que têm algumas disciplinas relacionadas ao direito financeiro nos seus editais, o pessoal costuma chamar de contabilidade pública, administração financeira e orçamentária. Essas pessoas que estudam esses conteúdos, muitas vezes acabam tendo contato com o CIAF, com os sistemas que operacionalizam esses processos. E eu estou invocando esse conceito aqui já de início, por quê? Né? Antes de esgotar os objetos do direito financeiro, é preciso entender que, quando nós estamos falando de tecnologias da informação, nós estamos falando de sistemas que são criados para dar suporte a essas funções públicas, tá? Então, eu queria que vocês, nesse momento, guardassem na mente de vocês, ou recuperassem o que vocês lembram sobre planejamento, o que vocês lembram sobre receita, sobre despesa pública, e ainda os dois objetos adicionais do direito financeiro, quais são? O crédito público, né, o endividamento público, que é uma forma especial de você obter o ingresso de receitas, e o controle de tudo isso, né, a fiscalização e o controle, consubstanciados no sistema de controle interno, de controle externo, pelo legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, para que todos os nossos recursos da coletividade sejam utilizados em conformidade com os princípios que regem a administração pública, não é? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos esses 5 valores que são muito difíceis de concretizar na prática, que irradiam, né, e iluminam todos esses processos, e no fim do dia eu tenho várias pessoas que trabalham nas suas unidades orçamentárias, vários servidores públicos, vários burocratas, vários tecnocratas que tomam essas decisões e operam esses sistemas, né? Vou criar uma medida, o crédito suplementar por meio de uma um crédito extraordinário por meio de uma medida provisória. A gente só ouve falar da primeira parte disso. Não, vamos colocar esse valor à disposição para atender um desastre. A gente não ouve falar do que acontece depois, não é? Uma vez que são publicados os atos normativos que autorizam, como que essa informação se distribui entre os sistemas, como que essa informação como que essa despesa é efetivamente realizada, quais são os relatórios gerenciais de acompanhamento, como que os órgãos de controle analisam esses dados, como que é feita a auditoria das contas públicas. Esses são temas que nós, do direito, dificilmente nos preocupamos muito, né? Eu penso até, professor, é igual uma espécie de comédia romântica, que você vê só aquela parte que interessa, né? O mocinho geralmente lutando para conquistar a mocinha, e no final eles vivem felizes para sempre, mas a essência do que é viver feliz para sempre, do que é a vida 2, acaba ficando para depois do final do filme. E no que diz respeito, então, ao dia a dia das finanças públicas, muito do que efetivamente acontece fica fora do nosso radar, tá? Por que eu estou falando disso, gente? Porque o direito, eu entendo o direito como sendo uma tecnologia da informação, não é? Nós, quando pensamos em TI, a gente pensa muito em computação, em programas de computador, em Office, em Access, em Excel, não é? Mas o direito, nós podemos pensar no direito como sendo uma tecnologia da informação. Por quê? A nossa matéria-prima são dados, né? O texto das normas, as provas que são trazidas aos autos, as planilhas, os estudos técnicos que embasam as decisões dos formuladores de políticas públicas, não é? E o que nós temos? Nós temos procedimentos, fases, etapas, início, meio e fim, para poder, então, dar concreção a essas medidas, as funções do direito, né, de disciplinar a vida da sociedade. Então, é muito natural, hoje, pelo menos para mim, né, e eu espero que seja para todos vocês que estão tendo uma formação jurídica já recheada de uma perspectiva mais moderna, né, mais conectada, por assim dizer, é muito natural que o direito seja fortemente influenciado pelas suas parentes, pelas suas congêneres, que são as outras tecnologias da informação, particularmente a ciência da computação. O próprio termo tecnologia, aqui um pequeno parênteses, quando nós vemos o Enem, né, o que tem lá? Ciências naturais e suas tecnologias, não é isso?
eu não lembro quais são as outras áreas, mas você tem sempre ciências, acho que, da linguagem e outras tecnologias. Realmente eu não lembro, porque eu sou velho demais para ter feito o Enem. Mas, embora tenha feito a faculdade de Direito recentemente, acabei não entrando pelo Enem. Mas a ideia é que tecnologias são, então, esses instrumentos que estão a nosso serviço, né, para que nós consigamos atender a um determinado fim. Né? Então, quando nós falamos hoje que o direito ele é influenciado pela computação, nós temos várias consequências, né, vários desdobramentos. Nós temos, por exemplo, o processo eletrônico. Nós nunca mais vamos precisar ver uma pessoa carregando N volumes de processo físico, né? Acredito que o senhor deve ter visto muito isso, né, professor? Eu não estou chamando o senhor de velho aqui, tá? Porque era uma realidade recente do Poder Judiciário há algum tempo, mas nós nunca mais vamos precisar disso, né? Nós tivemos essa pandemia em que tudo pôde ser feito online para o que diz respeito às tarefas, né, envolvendo o Poder Judiciário, os peticionamentos, enfim, até audiências virtuais puderam ser realizadas nesse período, né? Além disso, muito do dia a dia de quem estagia em escritórios de advocacia, ou mesmo do advogado, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de análise de dados, não é? Você pesquisa bases jurisprudenciais, você pesquisa sites de tribunais, o Google, artigos, livros, mesmo que você consulte livros físicos, você precisa consultar muito material eletrônico. Então, é natural que tenham surgido produtos, serviços de software voltados para facilitar a vida do profissional de direito no que diz respeito a analisar os dados. Não é? Nós temos até hoje notícias de ferramentas que analisam documentos e fazem resumos automáticos para ajudar os profissionais do direito. Então, são ferramentas que são capazes de fazer processamento de linguagem natural, né, a partir de documentos escritos. Eles conseguem entender a estrutura da linguagem, né, as nuances semânticas, as nuances de pontuação da linguagem, para gerar alguns resumos, alguns excertos, como se fosse uma espécie de gerador automático de emendas para determinados documentos jurídicos. Pois bem, o que nós estamos falando aqui hoje diz respeito a um conjunto de tecnologias muito específico, tá, que começou ajudando, né, o sistema financeiro, mas que naturalmente surgem algumas aplicações práticas no que diz respeito à gestão pública e no que diz respeito principalmente ao controle das contas públicas. Tá? Eu não duvidaria que daqui a uns 5 anos toda a execução orçamentária, né, todas as etapas, não só a execução, mas todo o planejamento orçamentário, todo o resultado do debate legislativo sobre o orçamento, a apresentação de emendas e a consolidação, não é, do orçamento público e, posteriormente, a execução, tá, sejam feitos por meio de alguma, ou de todas as tecnologias que nós vamos falar aqui hoje, ou pelo menos de um subconjunto delas. Tá? Por quê? Não porque a gente está falando de algo que precisa ser adotado porque é moda, mas porque nós estamos falando de inovação no sentido de reduzir custos, aumentar a eficiência, simplificar processos, né, e, então, aumentar o bem-estar e o acesso, né, tanto da população quanto dos próprios agentes públicos responsáveis por executar e por fiscalizar o orçamento. Né. Nós estamos, então, trazendo valor, né, resolvendo dores da sociedade. Não estou dizendo que o que nós temos hoje, em termos de sistemas que ajudam o Estado a implementar o orçamento público, seja de todo inadequado. Nós temos enormes progressos. Não sei quantos de vocês aqui têm a familiaridade com o sistema Siga Brasil, por exemplo, que é disponibilizado pelo Senado Federal, que é um sistema maravilhoso para você poder acompanhar o gasto de determinada dotação. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para a autarquia na qual eu trabalho. Eu publiquei um artigo há algum tempo, que eu estou para fazer uma atualização, sobre a autonomia orçamentária e financeira daquela autarquia. E eu me vali das informações sobre dotações e sobre o orçamento realizado com base no Siga Brasil. Né? Então, você consegue fazer várias pesquisas empíricas e exercer a cidadania fiscal. Né? A cidadania fiscal, para mim, não é só acompanhar quanto de tributo que você paga numa determinada operação econômica, mas sim você estar consciente de como o gasto público é realizado e qual é a qualidade do gasto público. Não é? Isso, para mim, é cidadania fiscal.
Então, você pode exercer plenamente a sua cidadania fiscal por meio de algumas soluções que estão disponíveis, algumas soluções de tecnologia de informação que estão disponíveis numa iniciativa mais ampla, né, do governo federal, de aumentar a sua, vamos dizer assim, o que eles chamam de e-cidadania, né, também, aumentar a transparência por meio de sistemas de informação. Então, nós estamos falando aqui de um movimento que não é, eu não diria de todo radical, mas vai ser realmente substancial o conjunto de alterações que nós vamos realizar. Tá? E o que exatamente é essa resolução? O que é essa revolução? O que é inovador? Tá? Tudo que nós falamos até aqui e no nosso dia a dia costuma ser pensado em termos de sistemas centralizados. Tá? Ou seja, no fórum, eu tenho um sistema que guarda todos os processos. Está tudo lá. Todos os documentos, os processos que estão em segredo de justiça, os processos que são públicos, não é? O cadastro dos escreventes, o cadastro dos magistrados, não é? Todo tribunal tem o seu sistema centralizado. Recentemente, o STJ sofreu um ataque, né? Um ataque cibernético, fazendo com que os seus dados fossem sequestrados no dia 3 de novembro, todos os servidores receberam uma mensagem de erro, dizendo que se não fosse pago o resgate, aqueles dados seriam destruídos, e por aí vai. Né? Então, você imagina o impacto dessa descontinuidade nos serviços do STJ, em razão desse problema que ocorreu nesse sistema centralizado. O nosso banco, né, aqui já nos aproximando especificamente do tema que nós tratamos hoje, nós temos contas em bancos. De forma simplificada, os bancos têm contas no Banco Central, certo? Então, eu não tenho, Isaac, ou o professor Conte, não tem uma conta no Banco Central. Eu não tenho um gerente no Banco Central, alguém que eu vou lá e reclamar o meu dinheiro. O que eu tenho é uma conta em um banco, e esse banco, por sua vez, realiza transações com o Banco Central. Note a palavra, central. Né? Nós já tomamos como dado, tomamos como dogma, que o Banco Central, ele é uma espécie de sol, em torno do qual os outros sistemas dos bancos gravitam. Tá? Então, essa perspectiva, eu diria aí, geocentrista, né, que eu preciso ter um sistema centralizado, essa perspectiva de Ptolomeu, ela foi colocada em xeque no final dos anos 2000, mais especificamente no final de 2008. Algumas pessoas, elas estavam tentando resolver um problema e encontraram uma solução para esse problema. E criaram uma prova de conceito, ou seja, uma forma de demonstrar que a ideia que elas tiveram era boa. Tá? O que se viu depois foi que a solução que eles desenvolveram era útil não só para aquele problema que elas queriam resolver, mas para vários outros problemas, inclusive problemas de direito financeiro, problemas de gestão pública, como nós falaremos aqui hoje. Mas nesses próximos minutos, eu convido vocês, então, a fazer uma pequena viagem histórica para a gente entender exatamente o que esse grupo de pessoas queria, que problema que eles queriam resolver e qual foi a solução que eles criaram para a gente poder entender o restante da discussão. O problema que se desejava resolver é o problema da transferência internacional de recursos. Tá? Hoje, se eu preciso fazer uma remessa de dinheiro para o exterior, né, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele mora no Japão. Se eu quero transferir dinheiro para ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, fazer com que os meus reais se transformem em ienes para que ele receba esse valor lá no banco japonês. Mas nós não temos um banco central mundial. O que nós temos é um banco central do Brasil e um banco central do Japão. Assim como temos o banco central norte-americano e cada país tem o seu banco central. Mas nós não temos um banco central mundial. De modo que, por exemplo, hoje, quando eu quero fazer uma transferência para o professor Conte, ele tem o banco dele, eu tenho o meu banco, não é? Esses dois bancos se comunicam por meio do sistema de pagamentos brasileiro, que é gerenciado pelo Banco Central. Então, no fim do dia, mesmo que nós tenhamos contas em bancos distintos, esses dois bancos conseguem se comunicar porque eu tenho esse intérprete, né? Essa parte centralizada que ajuda a fazer com que o saldo saia da minha conta e entre na conta do professor Conte. Quando eu quero transferir dinheiro para fora do Brasil, eu não tenho isso. Tá? E aí eu tenho várias soluções que surgiram ao longo dos anos. O PayPal é uma delas, uma das pioneiras, inclusive. Né? Se eu quisesse comprar um livro usado de uma pessoa que mora na Alemanha, né? Eu teria que ir no meu banco, fazer o cadastro da operação, declarar a operação de câmbio
esperar 2, 3, 4 dias úteis para esse dinheiro chegar na conta de destino e ficar sujeito à fiscalização do Banco Central, porque a moeda brasileira, a moeda de cada país, é uma expressão da soberania daquele país. Então, é natural que todo o Banco Central controle a entrada e a saída da moeda para operacionalizar a sua balança de pagamentos. Tudo bem? Então, é natural que você tenha uma burocracia quando você precisa transferir recursos entre dois países. Para vocês terem uma ideia, para transferir ienes para o Japão, isso vai levar hoje de 3 a 4 dias úteis, e eu vou perder nessa operação de 8 a 10% do valor que eu quero transferir, em taxas e na taxa de câmbio que eu preciso realizar. Existe um problema adicional na transferência internacional de recursos, que é o quê? Se eu tenho as chamadas moedas exóticas, né, muitas vezes eu não tenho um mercado direto entre aquela moeda, a minha moeda e a moeda exótica. Então, vamos supor que eu quero transferir para alguém dólares do Zimbábue. Né? Nós sabemos que é um país que tem hiperinflação, existe até uma anedota que circula na internet, na nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue, etc, etc. Veja, eu até consigo, mas eu vou ter dificuldade de, com reais na minha mão, encontrar alguém que aceite esses reais e me dê dólares do Zimbábue para que eu possa fazer essa operação de transferência para aquele país, certo? Então, surge a necessidade, muitas vezes, de eu ter moedas intermediárias que nos ajudam a viabilizar essa transação. Por quê? Porque eu tenho um mercado pujante de reais e dólar, certo? O dólar é uma moeda que todos nós queremos ou comprar ou vender por diferentes razões, para viajar, para guardar valor, para fazer investimentos financeiros, etc, etc. Não é? E da mesma forma, em outros países, eu tenho mercados desenvolvidos e com liquidez para transformar dólar na moeda desses países. Por exemplo, dólar e iene. Então, não raro, uma operação de remessa internacional de recursos, ela envolve uma triangulação. Primeiro, eu vendo reais e compro dólar, depois eu vendo dólares e compro ienes, em dois mercados monetários distintos, de duas moedas distintas. E o dólar, ele se reveste, então, desse caráter de moeda internacional. E a força política dos Estados Unidos e a força do dólar enquanto moeda, ela se expressa fundamentalmente, né, por conta dessa questão da relevância do dólar no mercado cambial. Muito bem. Essas pessoas pensaram na seguinte situação: será que eu poderia criar um mercado internacional, em primeiro lugar, em que o Estado não tivesse nenhum tipo de ingerência? Em segundo lugar, que as pessoas não precisassem se identificar para fazer transações. Em terceiro lugar, que ele fosse eficiente, não é? Que eu conseguisse transferir esses valores quase que instantaneamente. Tá? Então, esse era o problema que eles queriam criar, né? Que eles queriam resolver, um sistema de transferência internacional de recursos, paralelo aos sistemas dos estados. Tá? Só que, veja, é muito difícil, em termos políticos, em termos financeiros, em termos tecnológicos, eu criar um Banco Central Mundial. Né? Veja, por exemplo, toda a celeuma na zona do euro, para você utilizar o euro como uma moeda comum. Né? Todos os desdobramentos em termos de política fiscal, em política monetária, todos os acordos internacionais, não é viável, né? Pelo menos no momento em que nós estamos tendo essa conversa, não é viável pensar em um banco de dados, em um banco central mundial. Então, o que eles fizeram? Eles se apropriaram de algumas ideias, né? Eles pegaram um conjunto de ideias que estavam funcionando isoladamente, tá? E criaram esse sistema. Aqui eu faço uma pausa sobre essa discussão de transferência internacional de recursos e convido vocês a um exemplo cotidiano, uma coisa do dia a dia que nós estamos acostumados aí, que são as redes sociais. O Facebook, ele anunciou no ano passado que ele ia criar uma moeda eletrônica chamada Libra. Não sei se vocês se lembram desse anúncio. Tá? Então, parem para pensar um pouquinho, esqueçam o funcionamento disso, esqueçam a terminologia e vamos pensar um pouquinho na comodidade de uma invenção dessa natureza. Tá? Assim como o WhatsApp Pay, que foi anunciado esse ano. Veja só, se eu tenho milhões de usuários
que fazem parte dessa plataforma, eu tenho alguns casos de uso bastante interessantes. Por exemplo, eu quero anunciar um evento, um congresso de direito financeiro. Esse congresso ele vai ser pago, ele vai durar uma semana, e eu vou ratear as receitas com a empresa que organiza o evento, com a plataforma Zoom, com a empresa de marketing que faz os anúncios e com os palestrantes. Eu vou dar um pequeno valor para os palestrantes, tá? Normalmente, a gente faz isso como? Né? Hoje, a gente utiliza os meios de pagamento. As pessoas vão utilizar cartão de crédito, as pessoas vão utilizar boleto, vão utilizar transferências bancárias para operacionalizar todas essas transferências. Se está todo no Brasil, é menos difícil, mas você vai ter uma burocracia, certo? Você vai ter que controlar, por exemplo, o pagamento dos anúncios no Facebook. Você vai ter que ter a ferramenta de inscrição, vai ter que controlar os recebimentos das taxas de inscrição. Você vai ter que ter uma contabilidade das receitas para dizer, olha, agora eu vou pagar a organização dos eventos, agora eu vou pagar a conta do Zoom, agora eu vou pagar o designer gráfico que fez os banners, então eu vou pagar os palestrantes, e por aí vai. E você vai ter que lidar com contingências, como, por exemplo, uma pessoa, não, eu quero que devolva o meu dinheiro porque eu quero cancelar o evento, eu não vou mais participar. Ou uma pessoa desiste no meio do caminho, olha, eu quero receber um valor proporcional a esse evento. Tá? Então, veja, a gestão financeira de um exemplo desses, ela já não é muito trivial. Agora, imagine que você queira fazer isso em escala mundial, em que você tenha um professor de Portugal, um professor da Espanha, um professor da França, um professor de Angola, um professor norte-americano, né? E que o designer gráfico que você contratou é uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, porque você contratou num site específico, que o cara já tem tudo pronto, ele consegue entregar tudo para você em um dia, né? Então, como você operacionaliza o fluxo financeiro de um evento dessa natureza, né? Aí você vai me dizer hoje, você faz pagamento com cartão de crédito internacional, a semelhança do PayPal, né? O que é o PayPal originalmente? É uma carteira digital. Uma carteira digital na qual você faz aportes, ele faz um débito do teu cartão de crédito, não é isso? E aí você fica com um saldo em dólar, normalmente. E então, se você quiser pagar alguém no estrangeiro, o que você faz? Você autoriza aquele pagamento. E a pessoa que está no outro país, ela recebe aquele valor na sua moeda corrente como um crédito do seu cartão de crédito. Originalmente, o PayPal, ele só trabalhava por meio de cartões de crédito. Hoje, você já tem integração com bancos e outros meios de pagamento, mas lá no início, você só tem a integração com o cartão de crédito. Veja, o cartão de crédito foge um pouco do escopo desse nosso encontro aqui, o professor fala muito sobre os sistemas de arranjo de pagamentos, mas é importante dizer que o cartão de crédito ele tem alguns intermediários. Esses pagamentos com cartão de crédito têm alguns intermediários no meio do caminho, não é? Quando você chega para fazer uma transação em uma loja e apresenta o seu cartão de débito ou de crédito, você tem a maquininha. Essa maquininha pertence a uma figura que é denominada de credenciador ou adquirente. Né? Essa maquininha, então, você se autentica, coloca a sua senha, é feita uma consulta à instituição financeira que emitiu aquele cartão, para dizer, olha, o professor Conte tem esse saldo, pode aprovar a transação. Né? Então, é feita uma comunicação entre o dono da maquininha e a sua instituição financeira para saber se você pode fazer aquela operação. E esse dinheiro, ele não cai imediatamente na conta do lojista. Não é? Se for cartão de débito, normalmente ele cai no dia seguinte, e se for cartão de crédito, entre 20 e 30 dias, a depender do contrato que você tem. Então, o dinheiro ele não sai da conta do consumidor e entra na conta do lojista, ele passa por alguns intermediários. E nesse processo, perde-se um pouco de dinheiro no meio do caminho. Então, assim como eu falei que quando você faz uma transferência internacional de recursos, você perde de 8 a 10% do valor nessa transação, nas operações de pagamento de crédito e de débito, você perde hoje algo entre 2% e 3% do valor da transação em termos de custos de intermediação. Então, a grande pergunta que fica é, será que eu conseguiria criar uma carteira digital sem utilizar os cartões de crédito? Então, quando o Facebook cria a Libra, ele tenta fazer exatamente isso. Tá? É claro que para você poder subir o primeiro valor em libras, você vai ter que ter reais da sua conta, você vai ter que ou pagar um boleto, ou fazer uma operação de cartão de crédito, ou fazer uma transferência de conta corrente para que os seus reais se transformem em libras,
para que a sua moeda fiduciária estatal se transforme na moeda corrente daquela carteira digital. Mas uma vez que você está dentro da carteira digital, todos os seus pagamentos poderão ser realizados naquela moeda. Então, o professor que mora na Espanha, se ele aceita a carteira digital do Facebook, ele pode receber em libras. O professor que mora nos Estados Unidos, idem. A plataforma Zoom ou a plataforma XPTO, que está sediada na China, pode receber em libras. Você cria um sistema monetário paralelo ao Estado. Tá? Para enriquecer um pouquinho mais esse exemplo, alguns de vocês, eu não sei se vocês viram, não sei até se o senhor também tem saído muito de casa, professor, e tem abastecido o carro recentemente. Não tem nada, ninguém está me pagando jabá aqui, tá, gente? Mas eu só estou fazendo esse exemplo aqui porque eu acho que vale todo mundo saber. Os postos BR, que normalmente são um pouco mais caros que o normal, né, que os outros postos, eles fizeram um acordo com a AMI, que é uma carteira digital das lojas americanas. Basta você instalar o aplicativo da AMI no seu celular e dizer, quero pagar com AMI. E aí, na hora que você abastece, o frentista apresenta para você um QR Code, você coloca o aplicativo, e o que acontece? Você paga o valor, mas você ganha um percentual em cashback, ou seja, você ganha um saldo na sua carteira AMI para você utilizar no próximo abastecimento. Isso gera para você dois benefícios, né? Na verdade, para os envolvidos, dois benefícios. Primeiro, você tem uma redução efetiva de 10% no valor da bomba, tá? Por exemplo, aqui onde eu moro hoje, onde eu estou passando a quarentena, perto de São José dos Campos, o litro da gasolina está em torno de R$4, então eu acabo tendo 10% de cashback, eu acabo pagando então R$3,60 no litro de gasolina, e na próxima vez que eu vou ao posto, eu vou ter incentivos para poder utilizar essa carteira digital, porque ela vai continuar me dando desconto. Então eu tenho o benefício da fidelização. Tá? Então, o que acontece? Essas carteiras digitais, para atrair as pessoas para utilizá-las pela primeira vez, elas usam esse tipo de estratégia de marketing, porque você se acostuma. Em vez de você usar o cartão de crédito, você começa a usar a carteira digital. E aí, qual é o ponto? E aqui, voltando agora para a ideia do WhatsApp Pay. Durante essa quarentena, né, e do Libra, que seria equivalente, durante essa quarentena, muitas pessoas, elas não foram só consumidores, elas foram também empreendedores. Né? Muitas pessoas venderam livros usados, muitas pessoas venderam bolo, venderam, sei lá, as mais diversas coisas, enfeites, chocolates, ovos de Páscoa. Então, você tem um conjunto de pessoas que fazem parte das redes sociais, né? Sejam Instagram, seja Facebook, seja WhatsApp, que são, ao mesmo tempo, pagadoras e recebedoras de dinheiro. A maioria de nós, é difícil para a gente entender isso, porque no fim do dia a gente costuma só pagar, né? Pagar para anunciar no Instagram, pagar para consumir, para comprar um curso, pagar para comprar uma roupa, pagar para comprar um conteúdo e assim por diante. Mas hoje, nas mídias sociais, nós também somos produtores de conteúdo. E, eventualmente, nós podemos ser remunerados por esse conteúdo. Né? Então, voltando ao exemplo do Congresso Hipotético de Direito Financeiro, assim como o professor Conte ou eu, por exemplo, somos usuários das redes sociais e efetuamos pagamentos para pagar um anúncio no Facebook, para pagar um anúncio no Instagram, não é? Para pagar a plataforma de recebimento de inscrições para que ela operacionalize as inscrições para nós, no fim do dia a gente também vai receber dinheiro. E no momento em que esse dinheiro circula dentro dessa rede social e não precisa mais ser transferido para fora, né? Então, imagine que no WhatsApp Pay ou no Facebook Pay eu recebesse meu salário em libras. Imagine isso. Imagine que eu recebo meu salário em créditos do WhatsApp Pay. Como eu tenho 120 milhões de brasileiros que utilizam o WhatsApp, praticamente todas as transações que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu vou no supermercado. O supermercado fala, eu aceito o WhatsApp Pay. Ah, legal, eu pego o meu salário que eu recebi na moeda do WhatsApp Pay e pago o supermercado. Né? Eu vou para, sei lá, para dermatologista. Minha esposa fala que eu estou precisando ir no dermatologista, que eu estou dando muita aula pela internet, eu estou cheio de espinho, cravo, essas coisas, então eu vou, o dermatologista aceita o WhatsApp Pay, o dermatologista, dentista, a PET, se todo mundo aceita, né, eu nem preciso ter uma moeda estatal, eu não preciso ter o curso forçado, eu tenho uma espécie de curso voluntário dessa moeda, em razão da adesão. Então, por que todo mundo está no Instagram? Por que todo mundo está no YouTube? Por que todo mundo está no Facebook? Porque todo mundo está lá. Então, você quer fazer parte daquilo. Então, a ideia de uma carteira digital é, então, você criar um sistema de circulação de valor
que até tem pontos de contato com o Estado, mas que uma vez que muita gente utilize, você não precisa sair dali. É como se você tivesse, entre aspas, um videogame, não é? Em que você se conecta, você tem um aplicativo, você tem um cliente para se conectar àquele videogame, e lá dentro as trocas estão sendo realizadas. Como todos estão lá, e todas as pessoas de quem você precisa comprar, e todas as pessoas de quem você deseja receber estão lá, eu posso substituir as transações que eu faço com a moeda estatal por meio dessa moeda digital que é criada nesse ambiente. Então, esse é o ovo de Colombo dessa discussão. Na verdade, existe mais de um ovo de Colombo, tá? Mas esse é o primeiro ovo de Colombo dessa discussão. A moeda não precisa ser um fenômeno estatal. Ou seja, o pagamento de transações, a unidade de conta para eu poder medir, olha, eu estou fazendo uma revisão de um artigo científico para você e você vai me pagar por isso. A moeda serve como? Como uma unidade de conta, para que eu consiga comparar esse serviço de revisão do artigo científico com um serviço de web design, por exemplo. Eu pago, sei lá, R$20, R$30 por laudo de revisão de um artigo científico e R$2.000 para fazer um website. Isso significa o quê? Que a moeda ela serve como unidade de conta. Né? Além disso, para efetivar essas transações, eu utilizo a moeda como meio de pagamento. E a terceira função da moeda, qual é? Reserva de valor. Eu posso estocar essa moeda e isso vai determinar o meu poder de compra. Essas três funções, por acaso, estão muito próximas do Estado, porque o Estado ele dá a garantia de que aquela moeda vai ser aceita, não é? Nós temos no Brasil a lei do Plano Real, que determina que o real tem custo forçado, no nosso Código Civil, a extinção das obrigações, a modalidade por excelência de extinção das obrigações é o pagamento em moeda fiduciária, e nós falamos em poder liberatório, mas nós podemos ter uma rede, tá, paralela, uma rede social, na qual circula uma moeda, que nós podemos dar a essa moeda o nome que nós quisermos, desde que todos estejam lá e aceitem negociar essa moeda, e principalmente se as pessoas estiverem em países diferentes, existe uma enorme conveniência na utilização desse mecanismo. Tá? Então, em 2008, dentre outras ideias, surgiu a ideia de eu criar, então, um grande sistema de pagamentos internacional baseado em uma moeda eletrônica denominada Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin foi o nome dado, assim como o Facebook chamou a moeda dele de Libra, não é? Assim como as companhias aéreas chamam os saldos de pontos que você tem de milhas, não é a mesma coisa, mas o fato é, o que eu quero ilustrar aqui é que seja uma empresa, seja um Estado, ou seja um grupo de pessoas, né, nós podemos criar um sistema no qual circule riqueza, e nós podemos chamar a unidade de riqueza que circula dentro desse sistema do modo que nós desejarmos. Cada país dá o nome que deseja a sua moeda. Dólar, iene, yuan, real. Né? Cada empresa dá o nome que deseja a sua moeda eletrônica. Né? Você tem o seu saldo no AMI, você tem o seu saldo em outras carteiras digitais, você tem a Libra do Facebook. Não é? E esse grupo de pessoas, tá? Não era uma empresa, era um grupo de pessoas lá num gueto da internet, um gueto bastante específico, disse, olha, vamos colocar no ar esse aplicativo. Né? Eles usaram o modelo open source, que é um modelo, por exemplo, semelhante à Wikipedia. Né? Vocês sabem que a Wikipedia ela tem uma fundação por trás, que arrecada as doações para manter o site funcionando, né? Para pagar os custos, né, de operação daquele site. É um site centralizado, tem uma base de dados centralizada, ela fica hospedada num determinado lugar, você vive tendo ações de solicitação de doações, mas no fim do dia ela é um esforço colaborativo feito para ser gratuito. Não é? Qualquer um de nós, se desejar, pode ir lá e escrever um verbete na Wikipedia ou editar um verbete da Wikipedia. E as pessoas que fazem a curadoria desses conteúdos, elas fazem voluntariamente. Ninguém é remunerado para garantir a qualidade do conteúdo da Wikipedia. Nós temos uma autorregulação. Né? Esses modelos são muito comuns para quem vem da computação. Tá? Isso pode causar certa estranheza nas pessoas de fora do mundo da computação, mas é muito comum você ter modelos como a Wikipedia, em que as pessoas publicam algo gratuitamente, e então vêm outros e aderem àquele mecanismo. É como se eu criasse, por exemplo, uma rede social gratuita. Não é? Nós sabemos que o Facebook foi criado por uma empresa,
que o Instagram foi criado por uma empresa, o WhatsApp por uma empresa, sempre com finalidade lucrativa. Mas nada nos impede de criar uma rede social sem finalidade lucrativa e desenvolver isso. Então, foi exatamente o que esse grupo de pessoas fez em 2008. Eles idealizaram um sistema de pagamentos internacional, idealizaram que a moeda que circularia dentro desse sistema se chamaria Bitcoin, não é? E como, então, eles superaram alguns dos inconvenientes que um sistema de transferência internacional de recursos tem. Aqui nós temos, então, o segundo ovo de Colombo, né? A grande revolução copérnica que se espraiou para além da própria invenção do Bitcoin, né? Eles tomaram algumas decisões importantes em termos de organização desse sistema que vão nos ajudar em outros problemas, tá? Muito bem. Que revolução copérnica foi essa, gente? Lembra que eu falei de banco central? Né? Nós temos sistemas centralizados que armazenam as nossas informações. Mas eu não posso criar um sistema de pagamentos mundial. Né? Eu não posso consolidar os dados de todos os sistemas de pagamento do mundo em tempo real para fazer uma transferência. Vamos supor que o professor Conte está na China e eu quero transferir 10 dinheiros para ele e quero que esse dinheiro chegue em 5 minutos no máximo. Tá? Eu não consigo criar uma infraestrutura de sistema que viabilize esse tipo de operação nos moldes tradicionais, nos moldes de sistemas centralizados. Então, o que essas pessoas conceberam? Tá? Quando eu falo essas pessoas, é porque não se sabe exatamente quem foram essas pessoas. Elas publicaram tanto um artigo de 9 páginas, que não é um artigo científico, é simplesmente um pedaço de papel de 9 páginas, descrevendo um pouco do que eu estou falando aqui, de uma forma um pouco mais concisa e um pouco mais difícil, né, com algumas contas e tudo mais. Além delas publicarem esse artigo, elas colocaram à disposição das pessoas um software para que as pessoas pudessem participar dessa, entre aspas, rede social na qual circula o Bitcoin, né, desse sistema no qual circula o Bitcoin. E elas assinaram essa criação utilizando um pseudônimo. Tá? E esse pseudônimo foi Satoshi Nakamoto. Então, muito se especula, criaram uma espécie de lenda urbana, né? Quem é Satoshi Nakamoto? É uma pessoa? Onde ele nasceu? Quem é essa figura? É uma pessoa ou mais? Ninguém sabe até hoje. Tá? Ninguém sabe quem é. Simplesmente colocaram essa ideia no ar, publicaram com a autoria pseudônima de Satoshi Nakamoto, interagiram com as pessoas durante alguns anos, né? 2, 3 anos, e depois desapareceram. Nunca mais se ouviu falar nessa pessoa. Tá? Que que fez essa invenção. Tem dessas coisas, né, professor? Esse tipo de coisa da internet é cheio desses misticismos. Mas, enfim, ajuda a criar a lenda, ajuda a criar o mito. Muito bem. Aqui, onde está o ovo em pé na solução da burocracia da transferência internacional de recursos? Veja, se eu aqui no Brasil aceito bitcoins, né, e você, na França, na China, no Sudão, na Indonésia, aceita bitcoins, a gente consegue se comunicar. Eu não preciso fazer uma operação de câmbio entre reais e dólar, para depois o dólar na moeda que você tem. Eu faço uma operação de, entre aspas, câmbio entre reais e Bitcoin, e depois entre Bitcoin e a moeda para a qual você deseja transferir. Tá? Num primeiro momento, você tem uma espécie de problema de ovo e galinha, né? Tá bom, mas onde eu acho esse tal de Bitcoin para comprar? Aí você tem alguns mecanismos, esse grupo de pessoas criou uma forma de incentivar, primeiro, não é exatamente o esquema multinível, mas criou incentivos para que as pessoas pudessem participar dessa comunidade, dando bitcoins, em troca de alguns esforços, de alguns trabalhos que essas pessoas poderiam fazer para crescer, para fazer a comunidade crescer. A gente já fala um pouco disso. Mas o mais importante vamos abstrair, nesse primeiro momento, essa dificuldade de você encontrar quem tem bitcoins e para você poder comprar. Vamos supor que você já consegue fazer essa negociação. Todo o sistema financeiro, na verdade, todo o sistema de bancos de dados tem 3 preocupações fundamentais de segurança da informação. O professor estava falando antes de a gente começar que não gosta de usar internet banking, né? Isso dói no meu coração, professor, porque eu ministro em outra instituição uma disciplina de fintechs, e eu falo sobre bancos 4.0, novos meios de pagamento, então chega a cair uma lágrima no meu olho uma pessoa falar que não acredita no sistema bancário, mas é super compreensível, porque
todo sistema que envolve valores precisa ter segurança. Não é? São 3 preocupações. Eu preciso ter a autenticação. Qualquer pessoa que se apresenta perante o sistema, eu preciso saber que aquela pessoa é quem ela afirma ser. Por isso, quando você apresenta um cartão de crédito, eu preciso da sua senha, porque eu não conheço você, eu não sei se você é a pessoa que tem o nome escrito no cartão de crédito, não é? E nós já temos até desenvolvimentos mais sofisticados, biometria, né, com impressão digital, com reconhecimento facial, existe toda uma gama de tecnologias para aumentar a segurança em termos de autenticação. A segunda preocupação, quando eu tenho qualquer sistema de reserva de valor, como é o caso de um sistema de pagamentos, é a autorização. Ok, eu sei que você é quem você afirma ser. Eu sei que você é o professor Conte. Legal. O professor Conte deseja fazer um pagamento de R$100 para comprar uma Coca-Cola, por exemplo. Né? Coca-Cola cara essa. Mas eu preciso verificar se esse saldo está presente na conta. Então, eu tenho que fazer uma consulta para verificar se, junto daquele indivíduo, aquele saldo é suficiente para realizar a transação que deseja, né, ser realizada. É a mesma coisa que eu chegar hoje, invadir o internet banking de alguém e querer fazer uma transferência da minha conta de R$30 mil, e a pessoa tem R$1.000 na conta. Então, vai ter transação não aprovada. Então, a segunda etapa é a autorização. E a terceira preocupação de segurança diz respeito à integridade da informação. Como eu tenho um fluxo de dados que passa pela internet, não é? Sobretudo por canais não seguros, eu tenho que ter a garantia de que ninguém vai adulterar aquela informação. Ninguém vai conseguir interceptar. Opa, olha aqui, ó. O professor Conte está querendo pagar R$100 para o Isaac. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa transação para 120, vamos jogar R$20 na conta aqui do estelionatário, do fraudador, né? Ou então, não, menos, não vamos nem mexer no total para não dar problema de segurança. Já foi autorizado 100, vamos pegar 80. A conta do recebedor vai receber só 80 e a gente vai jogar R$20 aqui na conta do estelionatário. Né? Então, a integridade da informação é a terceira preocupação quando eu tenho um sistema de pagamentos. Tá? No Brasil, quando eu tenho um sistema central, quem que dá isso para a gente? É o Banco Central. Né? Então, essa sensação de segurança que o professor Conte tem quando ele vai numa agência e efetua uma realização, é porque, pelo menos, ele minimiza o fluxo de informações entre o celular dele e a agência. Né? Você estando presencialmente numa agência, você, pelo menos, vai ter um canal a menos de comunicação. Vai ser só o sistema da agência com o sistema do banco e, por sua vez, esse sistema com o Banco Central. Quando nós utilizamos os nossos celulares, imagina você estar no celular, numa rede pública, né, acessando o Internet Bank. Seus dados estão circulando na rede, numa rede que você não tem controle nenhum, que qualquer pessoa pode estar naquela rede, não é? Indo até o seu banco, e alguém pode interceptar aquela informação. Pois bem, nós estamos acostumados a essas 3 funcionalidades, elas serem providas por determinados guardiães. No caso do sistema de pagamentos, o Banco Central. No caso dos cartórios, né? O próprio oficial do registro de imóveis. Como eu tenho um registro de propriedade e eu não quero que ninguém altere, olha, esse imóvel pertence a fulano e não a ciclano. Alguém tire a averbação da matrícula do empréstimo que eu tenho com a Caixa, a alienação fiduciária lá. Eu posso, se eu tivesse acesso ao sistema do cartório e eu fosse dono desses dados, o que eu poderia fazer? Apagar a alienação fiduciária e quitar o meu empréstimo, pelo menos para fins cartoriais, eu não teria mais esse dado lá. Então, nós estamos acostumados a ter guardiães da segurança. Muitas vezes são guardiães estatais, como nesses 2 exemplos que eu disse, ou então guardiães privados. Né? O Facebook cuida de todos os nossos dados, de todas as nossas fotos, de todas as nossas mensagens. A Microsoft cuida da nossa nuvem, a Apple cuida da nossa nuvem e assim por diante. O que essas pessoas elas definiram foi que, olha, talvez eu não precise disso. Talvez eu possa ter cópias dessa base de dados nas máquinas de todas as pessoas que participam desse sistema. Né? E aqui eu vou dar um exemplo para ajudar vocês a entenderem um pouco qual é o poder dessa ideia. Né? Nós falamos há pouco do sistema do Superior Tribunal de Justiça, certo? Que ficou indisponível porque os dados foram sequestrados. Como nós sabemos, a única forma de nós resolvermos e superarmos essa crise, qual é? É correr atrás dos backups, que estavam em lugar seguro, não é isso? Para a gente, então, tirar o sistema que foi infectado, substituir o backup e voltar, então, a funcionar o site do STJ, a pesquisa jurisprudencial, o sistema de acompanhamento de processos e assim por diante. Nós estamos acostumados com essa solução.
Quando nós pensamos em uma solução descentralizada, né, imaginem vocês que todos os dados do STJ, que é um tribunal federal, fossem replicados em todos os sistemas dos tribunais de justiça da federação. Tá? Então, nós teríamos, e além disso, nos tribunais regionais federais. Então, nós teríamos aí, por exemplo, sei lá, um pouco mais de 30 cópias, tá, da base integral de dados do CNPJ, do STJ. Tudo bem? Se eu tiver mecanismos de segurança suficientes para saber quais foram as bases que foram contaminadas e quais foram as bases que não foram contaminadas, e eu puder comparar essas bases, uma vez que o site central do STJ é atacado, o que eu posso fazer? Eu tiro esse site da rede, verifico quais foram os outros que foram contaminados, como se eu tirasse as células cancerígenas desse sistema, e deixo funcionando apenas aquelas que estão íntegras, aquelas cujo conteúdo não foi adulterado. Dessa forma, eu garanto a disponibilidade do sistema sem necessariamente precisar parar tudo para fazer a restauração do backup. Tá claro isso? Então, gente, recapitulando. Se eu tenho um sistema que não é centralizado, mas ele é descentralizado, ele é distribuído, e ele tem várias cópias, e eu tenho formas de detectar quais foram as cópias que foram adulteradas e quais são as cópias que não foram adulteradas, e expurgar as que foram adulteradas, para o usuário final, é como se o site do STJ nunca tivesse caído. Eu vou digitar lá stj.jus.br, eu vou fazer a pesquisa jurisprudencial, eu vou peticionar, e o que está acontecendo nos bastidores? Em vez de ele estar indo para o site central em Brasília, o próprio sistema detectou que o site central foi contaminado e está redirecionando vocês, por exemplo, para o TJ do Pará, meu estado, onde eu nasci, né, lá do açaí, do cupuaçu e das coisas boas, né, e de repente você está acessando os dados, a cópia dos dados que está lá no site do TJ Pará. Tá? Então, por que isso é importante? Lembre-se que eu falei que não existe um banco central mundial, né? O que eu tenho são sistemas de pagamentos espalhados. Então, cada um de nós que deseja participar desse sistema de pagamentos internacional pode, em princípio, ter uma cópia dessa planilha de transações. Não é? O que é um sistema financeiro? É uma planilha. É uma planilha que diz, olha, o professor Conte tem esse saldo e as operações que ele realizou ao longo do tempo foram essas. Essas foram as receitas dele, essas foram as despesas dele. O Isaac tem esse saldo, essas foram as receitas do Isaac, essas foram as despesas do Isaac. Tudo bem? Isso é um sistema financeiro. O sistema financeiro pode ser abstraído como sendo uma grande planilha, não é? O que os contadores costumam chamar de livro-razão, o que em inglês as pessoas chamam de ledger. Tá? Então, é muito comum que essa solução que foi desenvolvida para criar esse sistema de pagamentos internacional, chamada que criou o Bitcoin, seja referenciada como DLT, Distributed Ledger Technologies, tecnologias de livro-razão distribuído, ou, como eu gosto de traduzir, tecnologias de planilhas distribuídas. Por quê? Se você quer participar desse sistema, você tem uma cópia de todos os dados. Pensa aqui no sistema de execução orçamentária, por exemplo. Não é? Em vez de você ficar acessando lá o CIAF, em vez de você ficar acessando as bases de dados da Secretaria de Orçamento Federal ou da Secretaria de Orçamento Estadual ou Municipal, cada unidade que participa, que realiza os pagamentos, ela tem uma cópia integral dos dados. E essa cópia, ela é mantida em sincronia com as demais ao longo da rede. Tá? A primeira vantagem disso, eu já expliquei para vocês, é a disponibilidade do sistema. Se uma cópia for corrompida, se um sistema central sofrer um ataque cibernético, o sistema não precisa cair. Eu consigo acessar outros nós alternativos da rede e isso é transparente para o usuário final. Tá? A segunda grande vantagem, e aqui está realmente vamos dizer assim, o pulo do gato e a genialidade e a simplicidade da ideia é a seguinte. Na medida em que esses dados estão distribuídos entre todos nós, eu não preciso mais ter um guardião central. Por exemplo, eu posso ter um mundo sem cartórios. Imagine que a cópia do registro de imóveis, ela esteja nas mãos de cada um de nós. Então, eu tenho a cópia do registro de imóveis de todos os imóveis da comarca na qual eu visito. O professor Conte tem essa cópia
cada um que está presente aqui nessa classe tem essa cópia, tá? Abstraindo a ideia de que eu posso adulterar essa cópia, vamos simplificar no primeiro momento, se eu quero saber quem é o proprietário do imóvel XPTO, o que eu posso fazer? Né? Eu posso perguntar, não para todos, não para um apenas. Em vez de eu ir lá no cartório, bater na porta do cartório e perguntar, oh, quem que é o proprietário do imóvel XPTO? Né? Esse cara aqui está querendo vender esse imóvel. Ele é dono desse imóvel? Né? Me dá aqui a cópia da matrícula do teu imóvel para a gente fazer essa operação de compra e venda de imóvel. A gente precisa do cartório para isso, certo? Porque o cartório é o guardião da informação. Se você precisa fazer uma despesa, você precisa da nota de empenho. Alguém vai estar lá, abre aí, me dá aí a nota de empenho, legal. Aí você tem aqueles estágios da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Você precisa ter guardiães que cuidam disso para você. Você precisa pedir a bênção deles para que a operação seja concretizada. Se eu tenho uma cópia local da base de dados, e essa cópia é íntegra, o que eu posso fazer? Em última análise, eu não preciso mais de um cartório. Eu posso pegar, por exemplo, e fazer uma votação entre 100 pessoas próximas de mim, né? Se 87 dessas pessoas disserem que o imóvel pertence ao professor Conte, então, muito provavelmente, o imóvel pertence ao professor Conte. Entende? Então, aquela fé pública de 100% que o cartório guardava aquele dado e dizia para você que o imóvel pertence ao professor Conte, tá? Ela é substituída por uma fé na coletividade, uma fé nas pessoas que participam daquela transação. Por um segundo, eu queria que vocês realmente refletissem, porque é muito difícil ir adiante e discutir as aplicações dessa tecnologia nas finanças públicas sem a adequada compreensão dessa ideia. Tá? Então, recapitulando, se eu tenho bases de dados distribuídas, tá? Além de eu ter uma maior disponibilidade do sistema, eu não preciso mais de um banco central ou de um banco para dizer que eu tenho aquele valor em conta que eu desejo transferir. Ou seja, a autorização da operação, eu não preciso mais ter a credenciadora, a adquirente, a dona da maquininha, perguntando para um banco, não é, se eu tenho aquele saldo. Eu pergunto não mais para uma instituição, mas para toda a coletividade. Tá? Então, eu tenho, em síntese, uma espécie de carteira digital internacional que independe do estado no qual eu estou, no estado no qual eu resido, tá? Cada um que participa dessa rede tem uma cópia dos dados, e toda vez em que eu preciso fazer uma transação e fazer a autenticação e a aprovação dessa transação, em vez de perguntar para uma pessoa só, para um sistema centralizado, eu faço uma votação e chego a um consenso. É por isso que a palavra consenso aparece quando você discute esse tipo de tecnologia. Há um mecanismo de consenso. Então, as pessoas vão dizer, a nota de empenho foi emitida? Eu não pergunto para o CIAP. Eu pergunto para todos, porque o sistema ele é descentralizado. O proprietário do imóvel é fulano? Eu não pergunto para o cartório. Eu pergunto para a coletividade. O professor Conte tem esse saldo? Eu não pergunto para o Banco Central. Eu não pergunto para o banco do professor Conte. Eu pergunto para a coletividade. Tá? E aí vocês devem estar se perguntando, legal, muito bonito, muito bacana, filosoficamente, mas no limite, se eu tiver uma cópia aqui do registro de imóveis da minha cidade, o que me impede de colocar que todos os imóveis são meus? Não é? O que impede o meu vizinho de adulterar esse livro e falar que todos os imóveis são dele? Né? E aí, então, entra algumas tecnologias que fogem do escopo da nossa discussão aqui, mas que dizem respeito à criptografia. Né? Essas três funções de segurança que eu mencionei, que são importantes para qualquer sistema de informação que transita valores, na qual transitam valores, não é que são elas, a autenticação, a aprovação e a integridade, essas três funções, elas são alcançadas, elas são desempenhadas por meio de programas de computador, conhecidos como algoritmos, não é? De uma técnica que envolve matemática e computação denominada criptografia. Tá? Então, é possível, sim, que você tenha a posse da informação. Veja a beleza da ideia. Né? Eu tenho a informação, eu uso a informação, mas eu não consigo alterar a informação que eu uso. Tá? Onde entra, então, a vantagem de a gente fazer tudo isso? Normalmente, quando a gente tem um contato pela primeira vez com essa ideia, a ficha ela não cai de primeira. E, normalmente, você precisa, para entender o valor, entender a genialidade dessa ideia, ver alguns exemplos, discutir algumas possibilidades, algumas aplicações. Tá? Para mim, uma das principais aplicações de início
para você entender o valor dessa ideia, é a abolição dos cartórios, tá? Porque imagine um mundo sem cartórios, não é? Você vai ter um sistema no qual, em vez de você transferir recursos, você transfere informação. Você quer realizar uma compra e venda de um imóvel, então você precisa autenticar, você precisa dizer quem é você precisa autorizar, você precisa verificar, então, quem é o dono daquele imóvel, não é? E então você faz a atualização da transação. Tudo isso é feito nessa base de dados que está presente em todos nós. Se você parar para pensar, nós podemos criar um cartório mundial de todas as propriedades do planeta Terra, independente do país, independente das especificidades notariais de cada estado, se nós criarmos uma aplicação dessa natureza. Entendem o potencial disso? Igualmente, o sistema de transferência internacional de recursos, que foi criado lá atrás com o Bitcoin, foram criadas outras soluções posteriores. Hoje, uma das mais desenvolvidas, ela foi criada por uma empresa denominada Ripple, e existem várias empresas aqui no Brasil e no mundo que já estão utilizando essa tecnologia para fazer transferências mais baratas, tá? Por exemplo, uma de um aluno meu que se chama Remessa Online. Você vai lá na Remessa Online e você consegue mandar dinheiro para fora de uma forma bem mais rápida e menos burocrática, por exemplo, tá? Então, algumas empresas estão utilizando essas soluções para fazer esse tipo de coisa que não necessariamente dizem respeito ao Bitcoin, tá? Então, veja, essa lógica de funcionamento descentralizado, aliada a algoritmos criptográficos, nos permite ter uma gama de aplicações. Especificamente agora, encaminhando para a conclusão, no que diz respeito a finanças públicas e no que diz respeito ao direito financeiro, né? Uma das primeiras possibilidades que surge, que muito tem se discutido, é a possibilidade de tributação em tempo real, tá? Uma vez que eu tenha um sistema econômico que tenha uma moeda eletrônica, tá? Aqui eu não estou confundindo moeda eletrônica com moeda escritural, tá? Perdão, acho que é até ruim usar o termo moeda eletrônica, porque essa é uma palavra utilizada na Lei 12.865 de 2013, no âmbito dos meios de pagamento, tá? Então, vamos falar de moeda digital, e aqui entra, então, as Central Bank Digital Currencies, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Se os bancos centrais de cada país se valem de uma tecnologia semelhante a essa que nós discutimos ao longo desses últimos minutos, eu posso ter, por exemplo, um pagamento de uma operação dentro da cadeia, tá? Um dos grandes desafios no que diz respeito ao ICMS, qual é? É a comunicação das informações ao longo da cadeia, certo? Se eu quiser implementar um imposto de valor adicionado, eu tenho enormes dificuldades na prática, porque eu preciso controlar todo o rastro da operação. Por meio das tecnologias descentralizadas, eu consigo guardar essa informação e eu consigo analisar essas informações com plena transparência, tá? Normalmente a gente ouve falar, não, mas quando você faz uma transação com Bitcoin, isso aí dá para você fazer lavagem de dinheiro, isso aí dá para você pagar por transações ilícitas. Isso é verdade, porque o Bitcoin, especificamente, né, foi criado com um mecanismo segundo o qual você não precisa se identificar para participar da rede. Você é identificado por um pseudônimo, tá? Não é que você é anônimo, você é identificado por um pseudônimo. Por exemplo, 215. Na rede, você tem uma plena transparência sobre todas as transações realizadas. Então, cada vez que aquele usuário 215 recebeu ou pagou em bitcoins, isso está armazenado na rede e isso pode ser auditado por cada pessoa que participa daquela rede. Então, você tem plena transparência. Lembram? A luz do sol é o melhor desinfetante e a luz elétrica é o melhor guarda noturno, né? Lá da década de 30, uma das ordens da transparência, né? Então, você tem a plena transparência das informações. Então, se de alguma forma eu sei que o 215 é a pessoa A, acabou o sigilo fiscal, acabou o sigilo bancário dela dentro da rede do Bitcoin. Tá? Isso é muito importante, ou seja, eu tenho pseudônimos. Enquanto você não é descoberto, você pode fazer o que você quiser. Tá? Você pode comprar drogas, você pode lavar dinheiro, você pode fazer o que quiser, isso dentro da rede de Bitcoin. Quando os bancos centrais, então, começam a se apropriar dessas tecnologias para criar seus próprios sistemas, é óbvio que eles não vão permitir
nenhum tipo de operação com base em pseudônimos. Então, você vai estar devidamente identificado com o seu CPF, com o seu CNPJ. Então, ao longo das transações que você realiza na cadeia de produção, vai ser diferente. Simplesmente, quando eu faço uma transação para você em reais, eu só tenho uma transferência de numerário, certo? Eu só tenho uma transferência de saldo. Essas tecnologias descentralizadas nos permitem fazer com que esse saldo ele se comporte como se fossem cédulas, tá? Uma cédula que eu tenho condições de saber todo o histórico dela, desde que ela foi emitida. Olha o poder disso para a transparência e para o controle das contas públicas. Eu tenho uma cédula digital para a qual eu tenho controle de todas as pessoas cujas mãos tocaram aquela cédula, desde que ela foi emitida até a pessoa com quem ela se encontra hoje. Tá? Foi com base nessa ideia, por exemplo, que o BNDES está criando um projeto de modo em que, para algumas empresas que são financiadas pelo BNDES, elas recebam, por meio desses ativos digitais, que são denominados tokens, tá? E, uma vez que o BNDES libere o valor, aquela pessoa que é financiada pelo BNDES, então, vai pagar os seus fornecedores, vai, enfim, executar aquele projeto. Uma vez que eu tenho um controle pleno daquele saldo, o BNDES vai ter condições de saber todas as pessoas para quem aquele dinheiro foi em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Então, você pode utilizar uma inteligência de dados para se antecipar no que diz respeito ao desvio de recursos públicos e gerenciar a qualidade do gasto público. Imagine a dificuldade do pagamento de propina se os recursos são liberados por meio desses ativos digitais, desses tokens, para os quais você tem marcadores, né? E você consegue verificar o histórico da transação. Então, um dos grandes potenciais, primeiro grande potencial dessas tecnologias para as finanças públicas, diz respeito à rastreabilidade. Eu vou ter condições de verificar todo o trâmite do dinheiro. Aí você me pergunta, poxa, mas eu já não tenho isso hoje no sistema de pagamentos brasileiro? Né? Todas as contas são identificadas, né? Veja, nós estamos dando um passo além. Né? O Banco Central está fazendo várias iniciativas para diminuir o uso de papel moeda em poder do público. Tá? E, além disso, quando você transfere esses tokens, você não está apenas transferindo um numerário, você faz algumas operações automatizadas. Não é o caso de nós nos aprofundarmos até em benefício do tempo que está esgotando, mas para quem quiser fazer uma pesquisa adicional sobre isso, você pode pesquisar por smart contracts, né, contratos eletrônicos, que são formas de você associar algumas funções a essas moedas, tá, a esses tokens digitais, para ajudar a desempenhar algumas tarefas, como, por exemplo, no caso do direito financeiro, lançamento, homologação, arrecadação e liquidação da receita. Tá? Ou seja, a operacionalização disso, ela fica muito mais fácil. No caso da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Tudo isso eu posso fazer de uma forma automatizada, de uma forma simplificada, com menos burocracia e com mais rastreabilidade, utilizando esses tokens que seriam emitidos pelos bancos centrais. Um último exemplo também para ajudar, precatórios. Não é? Nós temos hoje, os precatórios são títulos de dívida, não é? Emitidos pelo Estado em favor dos beneficiários dos precatórios. E, nesse cenário que nós temos de redução de taxa de juros, os precatórios são excelentes oportunidades de investimento. Mas hoje você tem dificuldade. Onde eu compro precatórios? Não é? Como alternativa à dívida pública. E ainda, como eu negocio esses precatórios? Existem algumas empresas no Brasil que estão criando o que nós chamamos de tokenização de precatórios. Eles estão transformando esses títulos de dívida do Estado, né, em ativos digitais e permitindo a sua negociação num ambiente semelhante a um ambiente de bolsa. Tá? Por exemplo, eu também, novamente, registro, não tem nenhum vínculo, a Mercado Bitcoin está fazendo isso. Então, se você quiser investir em precatórios, você pode se dirigir a Mercado de Bitcoin e pesquisar sobre tokens de precatórios. Essa ideia, ela permite que a gente veja algumas possibilidades, por exemplo, para simplificar a burocracia, a emissão e a negociação de títulos emitidos, principalmente por entes subnacionais, né, eu posso utilizar mecanismos de tokenização. Então, uma prefeitura que tem dificuldade para contratar um advogado, para fazer o registro de títulos numa central depositária, ela pode utilizar essas tecnologias para emitir seus títulos de dívida de uma forma mais simples, de uma forma menos custosa.
E, enfim, voltando ao primeiro e talvez ao grande motivador, né, da utilização, para fechar aqui, né, professor, o grande motivador dessa tecnologia para o Estado hoje tem sido a possibilidade de tributação em tempo real, tá? De você efetivamente diminuir muito os deveres instrumentais de informar, né? Hoje a gente sabe que um dos principais custos que as empresas têm no Brasil e no mundo, né, dizem respeito à conformidade com a legislação tributária, não é? Aos deveres de prestar informações. Quando você utiliza o pagamento não em moeda, mas utilizando a Central Bank Digital Currencies, a depender da estratégia que está sendo implementada, você simplifica em muito os deveres informacionais associados à legislação tributária. De modo que existe, em teoria, até mesmo a possibilidade de, no fim do dia, o governo já fazer a arrecadação desses valores. Tá? Então, assim, eu sei que nessa parte final pode ter ficado um pouco lacunoso, como que eu faço a transição para aqueles exemplos iniciais que eu dei, né, de transferência internacional de recursos, de carteira digital, para essas aplicações nas finanças públicas, mas o meu objetivo aqui hoje qual é? Trazer um pouco da provocação, né, do que levou à criação dessas tecnologias, né, descrever muito mais do que a tecnologia, a função econômica que ela desempenha, não é? E mostrar para vocês que já tem pessoas que estão olhando para a aplicação dessas tecnologias pelo próprio Estado. Algo que surgiu contrário ao Estado, à margem do Estado, está sendo apropriado pelo Estado para revolucionar e tornar muito mais eficiente a gestão e o controle das finanças públicas. Tá? Então, oportunamente, eu vou, até quando o professor Conte disponibilizar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar nos comentários, professor, alguns links para alguns documentos de organismos internacionais, para quem quiser aprofundar essa pesquisa. E, então, encerro aqui a minha exposição e me coloco à disposição das perguntas que o senhor e os demais alunos aqui presentes tiverem sobre o assunto. Isaac, muito obrigado. Excelente. Não esperava diferente de você, que já é, como você, se não viu, veja agora, uma lenda da Sanfran. Está aí no chat. Tá certo. Está mais do que justificado, todos que acessarem e virem esse vídeo, de que está mais do que justificado você ser reconhecido como uma lenda da Sanfran. Mas eu vou pedir aos alunos que, se tiver interesse, até de preferência, façam aí a pergunta no chat. Eu nem ia fazer pergunta nenhuma, mas só vou fazer para dar esse pequeno tempo aí para alguns alunos fazerem perguntas. Não exagerem, porque nós já estamos aqui adiantados na hora, né? Até agradeço a atenção de todos os alunos por terem permanecido esse tempo todo, mas não era de se esperar diferente, dado o interesse, a didática e o assunto extremamente empolgante. Muito obrigado, Isaac. A minha pergunta que eu vou te fazer, para até dar esse tempo de os alunos, se desejarem fazer uma questão, é a seguinte: você veja, houve a referência à Libra, que seria uma moeda do Facebook. Então, houve uma referência a várias possibilidades de nós termos moedas particulares, vamos dizer assim, sob gestão de entidades privadas. Em que medida é a sua perspectiva, e eu vejo que isso vai ser um mero palpite, né, de que o Estado possa começar a aceitar esse tipo de moeda de caráter privado, né? Será que em alguma cidade, eventualmente, o prefeito pode resolver aceitar libras do Facebook para pagar tributos, né? Essa é a grande questão, né? Porque vamos imaginar que a aceitação desse tipo de moeda comece a se intensificar de tal forma e as pessoas passem a viver com essa moeda, ou seja, a pessoa atua no Facebook e ela ganha dinheiro com recursos vindos do Facebook e consegue pagar todas as contas que ela precisa pelo Facebook, como é que vai fazer se o Estado não aceitar tributos pelo Facebook? Quer dizer, vai ter que ter casas de câmbio aí para poder fazer o pagamento de tributos, ou o Estado vai se render para isso e conseguir e começar a aceitar moedas particulares, né? E um eventual
perigo do que isso representa. Isso indicaria que nós estamos diante de uma possível nova ordem mundial, né? Que é o que tanto dizem e está ficando um assunto aí do momento. Então, Isaac, só faço essa pergunta, vou verificar se alguém tem alguma outra, se não, nós ficamos com essa sua resposta sobre essa sua previsão do futuro, aí seu palpite sobre o futuro. Olha, professor, essa talvez seja a pergunta, né? Sempre quando a gente ouve aulas de metodologia, fala, olha, tem que ter uma pergunta de pesquisa, na minha opinião, essa é uma excelente pergunta de pesquisa para qualquer trabalho que tente compreender, então, o papel da moeda e do direito, né, nos próximos anos no sistema econômico. Tá? Ou seja, está surgindo uma competição entre moedas estatais e moedas privadas. E pior, não é uma moeda privada circunscrita a um Estado, né, professor? São moedas privadas supranacionais. Então, veja, se eu sou uma pessoa que recebo pelo Facebook e consigo consumir tudo dentro desse ecossistema do Facebook, o que vai acontecer? Né? Eu estou um pouco me lixando se eu estou usando recursos no Brasil. Né? Eu posso encontrar gente na China que me venda serviços muito mais barato e eu tenho uma perda completa do controle sobre o balanço de pagamentos de uma nação. Né? Ou seja, se a moeda é a expressão da soberania e o Banco Central todo Banco Central de todos os países tem uma preocupação extrema com o controle do balanço de pagamentos, ou seja, eu preciso gerenciar, né, as compras e vendas da minha moeda nacional, simplesmente eu deixo de ter esse poder, ponto. Não tem o que fazer. Né? Aí você tem uma construção, né, alguma possibilidade, e que os Estados, o que os Estados nesse momento estão discutindo, e isso está presente nesses documentos que eu mencionei, que são diversos estudos a respeito da Central Bank Digital Currencies. Né? Os Estados, eles estão tentando se antecipar, tá? Para garantir que o seu sistema financeiro continue sendo prioritário, continue sendo o prevalecente. Tá? Então, veja, por que o Banco Central criou o PIX esse ano? Né? Para fomentar a concorrência do setor público, do setor bancário? Com certeza. Mas também para fazer com que as pessoas se ambientem, se familiarizem com realizar transações dentro do sistema de pagamentos brasileiro, em reais. Né? E aí veio o WhatsApp Pay e tentou, ainda esse ano, lançar uma espécie de rival. Né? Se você é um comerciante, você podia vender pelo WhatsApp Pay, tudo bem que você ia pagar uma taxa de 4% para receber, mas como todo mundo usa o WhatsApp, se isso tivesse sido lançado, perceba que ia ter uma concorrência enorme com o Pix do Banco Central. Então, da mesma forma, os estados estão tentando criar as suas próprias digital currencies. Para quê? Para tentar atrair as pessoas, principalmente no que diz respeito à tributação, porque, veja, uma coisa é o digital influencer, que recebe em libras e gasta em libras. Né? Outra coisa são as empresas tradicionais do mundo real, que pagam bilhões de impostos ou dezenas de milhões de impostos. Para essas empresas, ainda é uma utopia nós pensarmos que nós vamos ter uma moeda privada de caráter internacional que atenda todas as necessidades financeiras dessas grandes companhias. Isso é algo que está no radar, claro, dessas grandes empresas privadas, mas o Estado ainda tem muita vantagem no que diz respeito a essas empresas. Até porque há muita insegurança jurídica em razão da ausência de regulação, em razão da ausência de tratados internacionais em matéria tributária, em matéria de privacidade e segurança de dados, e por aí vai. Então, os grandes players raiz, né, da economia, quem é Nutella já está lá, né, já começa lá nessa nuvem. Mas quem é raiz tem um certo receio, né, porque existe muita insegurança jurídica. Então, na medida em que o Estado lança uma Central Bank Digital Currency, ele abraça essas empresas e diz, olha, vamos aqui, ó, eu vou simplificar a tua vida em termos de declaração de informações na legislação tributária. Né? E a gente vai fazer um esquema bem bolado aqui para simplificar o recolhimento de impostos, a compensação de créditos tributários, por aí vai, de prejuízos fiscais, por aí vai, desde que você utilize a minha moeda. O Estado, pelo poder que ele tem, né, nas contratações públicas, ele pode impor, né, que se você é um fornecedor que vai receber pelo Estado, você necessariamente vai ter que receber naquela Central Bank Digital Currency. E ele força as empresas a utilizar essas moedas. Então, em síntese, professor, quais são as estratégias que os Estados, na minha leitura até o momento, do que eu pesquisei até o momento, o que eu vislumbro como sendo as estratégias que o Estado pode utilizar para enfrentar esse fenômeno de concorrência com moedas privadas supranacionais, né?
Em primeiro lugar, fortalecer o seu sistema de pagamentos, assim como o nosso Banco Central fez com o Pix, assim como o Banco Central da Índia fez com o sistema de pagamentos instantâneos deles. Em segundo lugar, criar a sua própria digital currency, e internalizar e fazer com que as pessoas utilizem essas digital currencies e ofereça valor nessas digital currencies, por meio de contratos, de forçar o seu recebimento em contratos públicos, por meio de simplificar o pagamento em impostos, não é? E, em terceiro lugar, controlar as alfândegas, né? Quando eu falo alfândegas, eu falo aqui em sentido figurado, porque, em última análise, você tem, ok, uma saída do mundo real para o mundo virtual. Nós não enfrentamos aqui esse problema, tá? De como eu consigo libras, né? De como eu consigo bitcoins, mas em algum momento, se você tem alguma coisa de valor, não é um iPad que você vai dar para comprar bitcoin, não é um iPad que você vai dar, você vai ter que oferecer moeda fiduciária. E se em algum momento você tem uma riqueza acumulada e você vai querer gastar no mundo real que não aceita bitcoins, você vai ter que trazer esse dinheiro de volta, né? É o grande problema de quem lava dinheiro, por exemplo, não é? Muitas vezes você tem aquele numerário, mas você não consegue trazer ele de volta para a economia real, por quê? Porque na volta você vai ser pego pelo Estado, né? Então, se o Estado criar uma moeda, uma estrutura competitiva de uma moeda estatal, para resolver esse problema, se o Estado criar salvaguardas adequadas para controlar a entrada e a saída de recursos em moeda soberana para esses sistemas digitais, não é? Então, eu acredito que é possível garantir aí uma sobrevida, né, do Estado diante desse cenário, tá? E aí o Daniel, o professor, está comentando sobre uma tendência de criminalização das moedas privadas, né? Veja, essa Só pergunta... vou repetir a pergunta aqui, vou ler, porque às vezes as pessoas que vão estar no YouTube talvez não vão poder ler o chat, né? O Daniel Araújo perguntou se, diversamente da tendência da pergunta do professor, poderia haver um movimento contrário, isso é, de recusa e até de criminalização pelos Estados nacionais de moedas digitais privadas, pela ascensão das moedas digitais dos bancos centrais, de forma a garantir um novo curso forçado? Aproveita aí, já vamos na sequência, finalizar com a pergunta da Vitória também, né? Que diz assim, quer saber se, já que não teríamos o papel do Estado como regulador dessas criptomoedas, como seria o cálculo da cotação? Compra e venda? Não corre o risco de ser muito volátil? Excelente. As duas perguntas são excelentes e dialogam entre si, tá, professor? Veja, alguns estados, a reação inicial deles foi exatamente proibir, né, o surgimento dessas moedas digitais, dessas moedas eletrônicas, não é? Mas os próprios estados perceberam que essa não é uma boa prática, por quê? Porque existe muito valor e é um fenômeno real e não é mais um fenômeno passageiro. As pessoas estão interessadas nesse assunto, estão interessadas em comprar criptoativos, em vender criptoativos. Para vocês terem uma ideia, hoje o estoque, né, mundial de criptoativos ele é da ordem de 450 bilhões de dólares. Ele é um pouco menor em dólar do que a capitalização de mercado do nosso mercado financeiro brasileiro, do nosso mercado de bolsa no Brasil, tá? Considerando que é algo praticamente sem regulação e que é algo também com muita insegurança jurídica, é um grande feito que esse mercado global desses ativos digitais tenha alcançado essa magnitude e é um consenso, né, global de que isso só vai aumentar, tá? Então, criminalizar, você tem um grande problema de que você tem a vantagem de ter aquela legislação penal simbólica, dizendo, ok, não pode, mas você tem uma dificuldade enorme de fazer o enforcement, né? Porque dessas medidas todas que eu falei, a única que você vai ter alguma chance de fazer alguma coisa é controlar a alfândega, é dificultar as pessoas encontrarem esses ativos para comprar e vender, né, e dificultar elas trazerem essa riqueza de volta para o sistema financeiro. A Receita Federal, percebendo isso, o que ela fez? Não, eu não vou proibir. O que eu vou fazer é obrigar você a declarar quaisquer ganhos de capital que você tenha tido com esse tipo de investimento. Então, o que ela faz com isso? Ela cria uma nova fonte de receita. Então, por que eu vou punir se eu tenho condições de arrecadar, né? Se eu tenho condições de me beneficiar disso? E os próprios estados atentaram também que a tecnologia ela é benéfica para muitas coisas, sobretudo com essa questão que eu falei da transparência e da rastreabilidade de recursos. Então, nós vemos hoje uma tendência muito maior de recepção pelos estados dessa inovação do que de proibição. Isso é fato,
tá? A gente não vai entrar muito em detalhes de regulação aqui, né? Mas quem tiver interesse, até, professor, pode dar uma olhada no YouTube da CVM Educacional, né? Lá tem várias palestras sobre isso, algumas comigo, outras com os colegas meus lá, que falam um pouco mais sobre regulação. Então, se você tiver interesse, dê uma navegada lá por esse canal, tá? Mas, enfim, criminalização hoje não tem sido considerado como sendo a resposta mais efetiva. E a pergunta da Vitória, ela é muito oportuna, por quê? Né? Quando eu tenho o controle do balanço de pagamentos e quando eu tenho um regime cambial tradicional, eu tenho as políticas cambiais, né? Eu tenho a banda suja, o câmbio fixo, a banda flutuante, não é? O câmbio flutuante. Hoje, nós temos rigorosamente um regime de flutuação livre, não é? Então, o preço, a cotação, né, desses ativos em moeda soberana, ela é dada pelas forças de demanda e oferta. Tá? Então, se você for hoje num ambiente no qual ocorre a negociação desse tipo de ativo, e esses ambientes são conhecidos como exchanges, não é? Você tem várias taxas de câmbio que são praticadas, são calculadas com base nos negócios que são realizados pelas exchanges e não com base numa política cambial estatal. Então, o que você está colocando, Vitória, é 100% correto. Existe uma enorme, então, volatilidade desses ativos. Nos últimos 30 dias, eu arrisco dizer aí que a valorização do Bitcoin foi da ordem de 60%, tá? Ou mais, até, porque me disseram ontem que estava em 18 mil dólares, e no final do mês passado estava em 10 mil dólares, por várias razões, tá? Ao mesmo tempo que sobe rapidamente, cai rapidamente. E muitas pessoas questionam e falam o seguinte, mas espera aí, então, pode até funcionar como um bom meio de troca, como uma boa unidade de conta, mas não como reserva de valor, porque existe uma flutuação muito grande, não é? Para resolver esse problema, surgiram tipos específicos de criptoativos, tá? Não é o caso de alongar aqui muito sobre o assunto, mas quem quiser pesquisar, pode pesquisar sobre as stablecoins. Basicamente, é uma espécie de Bretton Woods 4.0, tá? Eu tenho ativos digitais que são emitidos como lastro em moedas soberanas. O mais famoso deles é o Tether. Ele é um ativo digital que tem lastro em dólar, de modo que a cotação dele flutua em torno do dólar. Então, caso você queira manter a sua reserva de ativos digitais, em vez de você deixar guardado na sua carteira bitcoins, que tem uma flutuação muito errática, você pode converter bitcoins em Tether e fazer, então, com que a sua carteira flutue junto com o dólar. Entendeu? Seria o equivalente a você fazer uma operação de trazer o Bitcoin para o mundo real, comprar dólar e botar embaixo do colchão. Tá? Só que, em vez de você faz isso, você negocia Bitcoins por Tether, guarda os Tethers na sua carteira digital, e o valor do Tether, pelo emissor e pelas pessoas que negociam Tether, tem a garantia, pelo menos teórica, de que esse valor estará lastreado no dólar. Então, o próprio mercado trouxe soluções para mitigar o risco de volatilidade associado a esses arquivos. Tá? E aí, a pesquisa sobre Central Bank Digital Currencies, ela dialoga muito com as stablecoins, e vocês vão ver coisas muito legais sobre políticas monetárias implementadas por meio de algoritmos. Esse assunto, assim, a gente só tocou a superfície dele aqui hoje, mas quem é raiz aí, como o professor Conte, como eu aí, gosta de direito financeiro raiz, gosta de falar de política monetária, de política cambial, né, de relação entre Tesouro e Banco Central, que não tem medo, né, de navegar aí por todo esse conteúdo de finanças e de economia, e quer entender um pouco mais de tecnologia, de programação, eu diria que esse assunto ele é interessante não só pelo assunto em si, mas porque ele exercita o seu conhecimento sobre o direito financeiro, sobre economia monetária e sobre tecnologia. Você vai sair uma pessoa melhor não só por conhecer o assunto, mas por ter a oportunidade de ir na fronteira daquilo que você sabe sobre os assuntos tradicionais. Fica esse convite, então, para todos vocês pesquisarem e lerem mais sobre esse assunto, e me coloco à disposição, hein, professor, para me sigam aí nas redes sociais, e é sempre um prazer, aí, dentro da minha disponibilidade de tempo, ajudar vocês a compreender esse assunto. Maravilha, Isaac, fazendo jus aí a sua lenda e dando uma aula e uma contribuição para o direito financeiro raiz e o direito financeiro levado a sério, né? Numa época de politização, de exagero do politicamente correto, nada melhor do que ver alguém que fala com seriedade, com imparcialidade, com conteúdo a respeito desse assunto que é
o futuro que vem pela frente. Então, agora as pessoas, pelo menos, já têm como ter uma base sólida para saber quais são essas perspectivas. Não poderia ter sido melhor explicado do que com essa sua aula. Muito obrigado, Isaac. Agradeço em nome dos alunos e é uma satisfação muito grande ter assistido e ter compartilhado com os alunos dessa aula que vai ficar em breve à disposição no YouTube para os outros poderem assistir também. Muito obrigado, Isaac. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Um bom restinho de semana para todos aí. Tá bom, obrigado.